Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez por aqui. E de antemão eu peço mais uma vez, não se esqueça a importância de compartilhar, deixar um comentário, dar um like e se inscrever no meu canal, para que o vídeo ganhe relevância e seja enviado a mais pessoas. E eu torno a repetir e de forma exaustiva, o objetivo principal de todos os meus vídeos é evangelizar, é levar a palavra de Deus a outras pessoas. As demais coisas são consequência. Se a palavra de Deus não chegar em outras pessoas, nós não estamos evangelizando. E por isso eu preciso que esse vídeo ele seja compartilhado principalmente, ok? Mas lembre-se, em nome do Senhor Jesus Cristo, o principal objetivo é evangelizar. Tendo dito isso, vamos lá. Estamos na lição de número 3 e esta lição tem como título o corpo e as consequências do pecado. E aí, queridos, a nossa leitura diária que nós temos para meditar durante a semana, ela traz alguns versículos mostrando a devastadora consequência do pecado no corpo, depois que o nosso pai Adão pecou, fazendo com que o pecado passasse a todos os homens. E esse pecado, chamado pecado original, ele tem consequência no corpo do ser humano. E essa consequência, ela é inevitável. Eu repito, ela é inevitável. Nós só temos um caminho para amenizar essas consequências. E se perseverarmos neste caminho, teremos solução completa, total e irrestrita. Como assim? Pois, enquanto nós estamos neste corpo, nós temos, mesmo sendo crente, nós estamos atingidos pelas diversas consequências às quais o pecado submeteu o homem, o ser humano. Dentre elas, por exemplo, o cansaço, a doença e o desgaste do corpo. Isso tudo é consequência do pecado e nenhuma terapia humana consegue fazer com que esse desgaste seja eliminado, ok? Tendo dito isso, vamos lá ver o que é que nos diz o nosso textuário. De saída, o textuário diz assim, está em Gênesis capítulo 3 e versículo de número 19, que diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes ao pó a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e ao pó tornarás. Aí está a advertência de Deus em relação à atitude do homem em dar ouvido o que a serpente sugeriu à mulher. Sugeriu que Deus não estava falando a verdade e que a árvore do conhecimento do bem e do mal não traria nenhum problema. Quando a mulher estende as mãos e faz aquilo que Deus ordenou que não fizesse, todas as consequências caem sobre toda a humanidade, ok? Vamos seguindo a nossa verdade prática. A verdade prática diz assim, o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de reconstruí-lo
plenamente. É justamente o que eu disse anteriormente, comentando de forma rápida o que diz respeito ao nosso texto áureo. Essa consequência que é inevitável só é solucionada, só é sanada pelo sangue de Jesus ao aceitarmos o Senhor Jesus como Salvador. Mas enquanto estivermos no corpo, os efeitos do pecado estará sobre nós ainda. Mesmo tendo aceitado a Jesus, os efeitos do pecado estará sobre o nosso corpo ainda. Esse efeito só será eliminado totalmente quando formos arrebatados para a glória. E é por isso que Paulo escreve em 1 aos Coríntios, capítulo 15, ele diz: onde está a morte dos teus agrilhões? Onde está, ó pecado, a tua força? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Vamos lá, queridos, para a nossa meditação diária, versículo a versículo. E eu já te peço, mais uma vez, não se esqueça, é bom que assista o vídeo também até o final. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: ainda não é manifesto o que havemos de ser. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, que diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face o que agora conhecemos em parte. Mas então conhecereis como também sou conhecido. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: a prostituição é um pecado contra o corpo. Observe, muito cuidado, precisamos ter todos nós contra a prática da prostituição. Tanto a prostituição espiritual como também a prostituição carnal. Mas vamos seguir. Diz 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 18, diz assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu corpo. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: os homens maus vão de mal para pior, baseado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, que diz: mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Esse versículo é muito interessante. Tudo isso que nós lemos anteriormente, tudo isso é consequência do pecado no corpo. As consequências do pecado no corpo. E agora na quarta-feira, o engano também é consequência do pecado. E o problema daqueles que estão enganados, que estão enganando as pessoas. E aí, querido, esse engano aqui estende em todas as áreas, todas, sem exceção, da área da ciência até a área da política, passando pela área religiosa e educacional. As pessoas que lidam na prática do engano acham que ela só está enganando, mas esquece de que está sendo enganada também. E enganada por quem? Pelo diabo. O cidadão ou a cidadã, quando entra na prática do engano e passa a, de forma cotumais, enganar as pessoas, ela nem percebe que também está sendo enganada pelo diabo. E por isso é que Paulo diz que vão enganando
e sendo enganado. Ok? Vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz assim: a educação e o cuidado dos pais em relação aos seus filhos, baseado em Efésios capítulo 6, versículo 4, que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Aqui precisa se fazer uma observação, porque esse ensino pernicioso de educação da família que o mundo tenta impor, sobretudo na esfera cristã, religiosa e evangélica, essa educação permissiva que eles adotam em relação aos filhos e querem que a família adote. Quando Paulo diz não provoqueis a ira aos vossos filhos, ele não está querendo dizer que na hora que for necessário dar uma sova e pegar o filho na rédea com mais força. Ele não está querendo dizer que não deve ser feito isso. Não é por este caminho. Ele está querendo dizer que você saiba ser moderado para perceber a ação correta e o remédio certo nas diversas horas da educação do nosso filho. É justamente isso que Paulo está nos alertando. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz assim: estamos sujeitos às enfermidades, baseado em 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 23. A enfermidade é consequência do pecado também. Então, Paulo agora mostra aqui, o comentarista coloca que estamos sujeitos à enfermidade. Aí Paulo diz a Timóteo: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aí eu chamo também uma observação aqui. Alguns que desejam ficar se embriagando no vinho, tomando vinho de forma desacerbada, como tomam os ímpios, e ainda que seja dentro de casa, e tem até uma seita aí que recomenda isso, e faz essas recomendações usando esse versículo que Paulo fala com Timóteo. E até entre os nossos também alguns, usando esse versículo, distorce o objetivo que Paulo deu essa recomendação a Timóteo. Duas coisas você precisa observar. Primeiro, Paulo recomenda o vinho como remédio. E segundo, Paulo diz: toma um pouco. E um pouco, o pouco que Paulo diz para Timóteo tomar, não causa efeito de embriaguez. E terceiro, é questão de um vinho, certamente um vinho diferente desse que nós temos hoje. Mesmo assim, as duas recomendações anteriores é bem pertinente. Ele diz um pouco, ele não diz que é para tomar socialmente, como alguns costumam dizer que está tomando. Isso eu estou falando dos nossos. Porque Paulo disse a Timóteo para tomar vinho. Paulo estava dizendo em um contexto totalmente relacionado à saúde. E também Paulo não diz para tomar todos os dias e nem tampouco se embriagar, porque senão Paulo estaria se contradizendo quando ele escreve aos Efésios dizendo: não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Ok? Então fica bem claro aqui que Paulo não está mandando ninguém tomar vinho de forma aleatória ou
de forma social ou qualquer que seja outra forma. Ok? Vamos seguir no sábado. A nossa meditação diária diz: a confiança de Jó em meio ao sofrimento, baseado em Jó capítulo 19, versículo 25, que diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Pois é, Jó sentiu as consequências do pecado no seu corpo, e quando essa consequência chegou ao extremo, e todas as circunstâncias mandavam que ele murmurasse e pecasse contra Deus, ele dá essa resposta, jogando por terra o adversário: eu sei que tudo quanto eu passo terá um fim, e eu vou ver o meu Redentor. Ok? Então, nós também temos que seguir essa atitude do patriarca Jó. Deus abençoe. Você chegou até aqui. Aí nós recomendamos que você deixe o like, deixe o comentário e inscreva-se no nosso canal, em nome do Senhor Jesus Cristo.